Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora com Atualidades Pampa, nesta quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2020. Estamos cada vez mais perto do carnaval, para quem vai curtir um legal, bacana, mas nós estaremos aqui durante todo esse período do carnaval. Ficaremos aqui levando até você o nosso Atualidades Pampa, tanto na segunda, quanto na terça-feira, quanto na quarta, mantendo você bem informado, que é a nossa missão. Falando em manter você bem informado, é importante passarmos para vocês que o Auditório Araújo Viana, agora já com uma outra vencedora da sua licitação. Eles estão agora com a Opinião Produtora, pois a revitalização do Auditório Araújo Viana já está sendo executada pela concessionária, que é a Opinião Produtora. Esses trabalhos envolvem limpeza de lona, pintura do prédio, algumas outras reformas necessárias no espaço, reformas que estão sob a fiscalização dos engenheiros da Prefeitura. Também será recuperado a esplanada de acesso ao Araújo, que sempre foi um lugar muito bonito, onde a chegada da população é muito bacana. Mesmo com todas as reformas já marcadas para o mês de abril, no mês de março já vai ter show, né? Uma coisa não invalida a outra. A programação oficial você pode encontrar no site mesmo da Secretaria, no site também do Araújo Viana. Aliás, essas informações todas nos foram dadas pelo secretário municipal da Cultura, Luciano Alabarce. Mas o nosso programa vai falar de muitas outras coisas. Vamos dar uma conferida, Vitorino? Pois o governo de Minas Gerais, através da Assembleia Legislativa, vai ter que arcar com um aumento a mais de 70% do funcionalismo público, na ordem de 42%. Polêmica declaração do ministro Augusto Nunes abre rota de colisão com o presidente da Câmara e presidente do Senado. Bolsonaro, Bolsonaro, você que é meu ídolo, eu vou ter que te dar umas dicas. Não sou o Vitorino, que tem milhões de seguidores no seu blog, mas eu acho que vale a pena dar um toque. Mais um capítulo envolvendo a negociação na renúncia de status da monarquia britânica, a rainha bane o uso da palavra real para fins comerciais. Afinal, qual é o limite da televisão na busca pela audiência? Pois é, né? Nesses últimos dias aqui, nós temos falado muito sobre o limite, a falta de limite, né? Exato. Algumas coisas continuam rendendo e me parece, Scantofani, eu não sei se eu estou certa, me parece que a tua manchete tem a ver com limites. Mas eu sou um fã de Bolsonaro. Votei no Bolsonaro, fiz campanha do Bolsonaro. Poxa, a primeira pessoa a dizer que Bolsonaro seria presidente. Na época, quando eu falava de Bolsonaro aqui, as pessoas... Uma vez eu estava saindo com uma gata, sabia que eu era seguidor de Bolsonaro, ela me destruiu na internet, até a minha integridade, que não tem porquê, eu sou um cara transparente, e eu sou de uma família que tem militares, e apoiei muito, quando era menino, com meu pai, toda a minha família, o golpe militar, e acho que o Bolsonaro é muito light até, mas o Bolsonaro deveria se espelhar um pouco em Garrastazu Médici, em Figueiredo, Golbery do Couto e Silva, todos aqueles ícones militares meus, porque o Bolsonaro está fazendo uma coisa que ele não pode fazer. Ele tem que governar para o Brasil e não governar com os filhos. Ele tem que esquecer PT. PT não existe mais. PT terminou. PT não existe uma caricatura de Lula, de Haddad, de Manuela, de outros parlamentares que hoje não representam mais nada no cenário brasileiro em termos de população. Mas eu acho que o Bolsonaro, quando é inquirido numa pergunta para um repórter do jornal, que ele sabe que é um pega-ratão, ele tem que se isentar, dar um sorrisinho, tudo bem, não dar réplica, porque tudo que o repórter quer é largar a isca e o Bolsonaro morder, e mordeu.
E todo o Brasil, inclusive a Associação Brasileira de Jornalistas, botou nota de repúdio. Então, tudo isso é ruim para o Bolsonaro. Eu acho que um assessor de comunicação que orientasse nesse sentido seria bem-vindo. E acho que, na minha interpretação, o que o seu filho fez, atirar banana na oposição, não é legal. Eu não gosto da oposição, não tenho nada a ver com a oposição. A oposição pode falar, agora, isso é um gesto que não é legal, não é bacana. Isso é um gesto que, inclusive, foi punido até pelo fair play da FIFA, quando foi para o futebol. O jogador Daniel Alves recebeu banana num jogo na Europa, no Campeonato Espanhol. Eu acho que esse tipo de coisa, eu acho que o único que sai perdendo é o Bolsonaro, porque ele é um presidente da República, e o presidente da República está num degrau acima de mim, do repórter, dos filhos, de todo mundo. Eu acho que, humildemente, eu vou continuar sendo um fervoroso defensor de Bolsonaro, mas eu acho que ele tem que não dar mais declaração. Dizer, dá uma risada, fala com o meu assessor de imprensa e sai da operação, porque as declarações terminam assim. É toda semana, durante o ano todo isso. Isso aí vai minando uma imagem, um governo. Eu estou torcendo que não aconteça isso. Chicão, tu sabes que... Chicão tem razão, né? Não, ele joga a casca de banana, ele cai. Ele vai direto. Aquela da Folha de São Paulo, joga a casca de banana, ele cai, ele entra na corrida. Sabe, o Alexandre Lau me ligou dizendo que Chicão disse que não foi num furo, disse que foi o furo. Quer dizer, eles distorcem tudo, sabe? Pra deixar mal. Deixa só, vamos dar uma olhadinha, gente, no que nós estamos falando aqui sobre essa declaração dele, que aí o telespectador pode tirar também a sua ideia, enfim. E o depoimento do River, né? Hans River. Foi final de 2018, fora do Ministério Público. Ele diz do assédio da jornalista, mas dele, ela queria um furo. Ela queria dar um furo. A qualquer preço contra mim. Lá em 2018, ele já dizia que ele chegava perguntando: o Bolsonaro pagou para você divulgar, né? Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, informações. Pois é, sabe que eu quando ouvi isso, na hora não... Como tu não tá querendo ver uma maldade, eu entendi o que ele fez. Eu não vi maldade. Eu também não vi. É uma coisa de... Ele enfatizou. Foi uma gozação. No momento em que os jornalistas começaram, na verdade, os jornalistas que fizeram, que criaram a piada, entendeu? Que realmente se serviu. Porque ele não ri, ele não debocha, ele não esboça nenhum sorriso, nenhuma coisa de malícia. Ele foi infeliz nisso que ele disse. Mas não houve a maldade. Mas ficou mal. Ele fez aquelas brincadeiras que às vezes eu faço aqui. Não, mas acho que nem isso. Dá um duplo sentido. Houve uma amplificação. Mas o pior é que eu achei que nem duplo sentido. É que assim, o que acontece? Eu não vejo ataque à mulher, nada disso. Esse caso, o mais importante... Sabe o que é? Tu deixa rabo. Os caras embarcam. O mais importante da fala dele, ninguém acabou anotando, que é o depoimento desse rapaz, do Hans, foi exatamente igual ao que ele deu em 2018 para a Polícia Federal. Isso ontem o Ruschel me chamou a atenção para isso. Foi o erro dele foi ter insistido numa coisa que é mentira. O que eu consigo ver, assim, de análise é fazer ela separada. Né? Tem duas coisas que a gente consegue perceber. Quando ele fica indignado de que não havia, por exemplo, essa patrulha no comportamento e até verbal de um presidente em relação a outros, está correto. Outros presidentes, questiona-se a postura de um presidente, frases ofensivas, outros presidentes na história recente do país foram tão cretinos em suas expressões quanto. E não havia essa patrulha. Ponto. Essa é uma análise. Daí a você se comportar da mesma forma para usar isso como argumento, aí perde. Independente de ter razão ou não, só quem perde, como disse o Chicão, é ele. Quando a gente fala em acesso de Jair Bolsonaro às redes sociais, não é só em relação ao que ele produz de conteúdo, mas eu já estou preocupado com o que ele consome, porque volta e meia essas suas declarações são só reflexo de piadas de cidadãos comuns na rede social. Exatamente. É só reprodução do que os seus militantes dizem. Então, essa piadinha, eu não vejo nem de duplo sentido, ela é de um sentido só. Ela é uma piada ruim, fraca, óbvia, porque a piada de
duplo sentido, ela tem isso. Ela deixa, será que ele quis dizer sobre... Mas não, ele foi claro sobre a piada. Ou seja, a piada é ruim, a piada é fraca, é papinho de militância, de internet, de rede social, e ele só reproduz da mesma forma. Cai, né? Agora, o que me preocupa de que está passando batido é o fato de que, e isso eu não estou vendo a cobertura correta em relação ao depoimento do Hans River, é o fato de que quem pagou e quem usou a estratégia dos disparos. Ele deixou claro no seu depoimento. E isso está deixando de lado. E teve toda um segundo narrativa. depoimento essa semana. Agora. É que o dono da empresa disse a mesma coisa. Toda a narrativa ele trabalhou em torno para o PT. Porque as ofensas em É torno... ele que disparava para o PT. Ele foi bem claro. Ele foi bem Só claro. que essa notícia passou batido. O furo do Bolsonaro... Porque as reportagens que me preocupam, assim, a gente vê as ofensas, as frases sobre a jornalista que durante o depoimento na CPI, em que o partido de Bolsonaro teria disparado. Não. O depoimento deixou claro, o cidadão deixou claro que não foi o partido de Bolsonaro. Magda, eu fico muito à vontade, porque fui a primeira pessoa aqui nesta bancada, nos 15 dias que o Bolsonaro tinha assumido, a aconselhar, primeiro, que tivesse um assessor de imprensa, porque ele ainda não tinha. Segundo, que ele parasse de dar essas entrevistas. Lembrei aqui passagens de presidentes que faziam programas semanais e coisa, porque eu acho que a posição, tudo que o presidente disser, vai repercutir. Sim, sem dúvida. Né? Nesse episódio, o que a gente continua insistindo, porque o primeiro ano é diferente. Né? No primeiro ano, eu entendia e conseguia entender até os apoiadores do Bolsonaro, havia uma necessidade de marcar posição. Então, não, o Bolsonaro nunca erra, o Bolsonaro não faz nada, coisa que era com medo de que pudesse a oposição criar, crescer ou coisa assim. Mas o Chicão faz uma análise, o Chicão diz que o PT está morto, que não há oposição, e essa é uma avaliação que a gente tem que respeitar do Chicão. Só que agora é segundo ano de governo, dona Magda. Segundo ano de governo, as pessoas, nós não estamos mais no política, a eleição já faz um ano que terminou, e tu tens que mostrar uma postura de presidente, uma visão de presidente, te tornar o presidente de todos nós. Não pode mais ser o presidente da risadinha. E não dá para ficar insistindo em temas que ele não precisa ter o desgaste. Esta é a palavra. Eu não vou entrar no mérito do inquérito, tem uma CPI que lá, daqui a pouco a CPI apresenta uma conclusão e a gente vai examinar. E eu não estou acompanhando a CPI. Mas eu acho que, com razão ou sem razão, ele se meter neste assunto, não vejo o que seria contribuir. E aí arranja umas broncas, dona Magda, eu anotei aqui, a NER, editores de revistas, a ABI, que é a Associação Brasileira de Imprensa, a Associação Brasileira de Jornais Investigativos, o Senado, tu arranja uma briga, com todo de mundo. novo estamos todo mundo brigando por um assunto que, se passasse ao largo, dona Magda, não acontecia absolutamente nada. Nós estamos já há 10, 15 minutos no nosso programa aqui também discutindo isso. Então é isso, quando eu falava, dona Magda, e aí eu tenho que dizer, porque a gente recebe a crítica e a gente respeita a crítica, mas engole ela. Ela é dolorida, dona Magda. Quando a gente falava isso, não, porque tu é isso, tu é aquilo, ou porque tu está torcendo contra, eu não estou torcendo contra a favor nem nada. Eu dependo que o Brasil dê certo para que meus clientes tenham dinheiro para poder me pagar. Nós todos estamos interligados na economia, então era isso que a gente está conseguindo agora delinear um pouquinho mais claro. E assim, eu ainda insisto que também já passou da hora de ele dar um basta nesses filhos dele, né? Os filhos dele não dá. Gente, não basta. São assim, tá dormindo com o inimigo, com uns filhos desse, tu não precisa de inimigo, cara. Até porque... Não precisa fazer nada, deixa só os teus filhos fazerem. Todo mundo comentou que ele faz mal pra ele mesmo, é o único prejudicado, mas eu acho que não é ele, acaba sendo toda a população que tem um presidente à frente, que não consegue se controlar. Eu tive uma percepção diferente desse vídeo, pra mim ele fala, e quando ele se dá conta da possibilidade de fazer aquela gracinha, é uma verborragia, assim, uma compulsão, e ele faz, sabe, pensado pra... Parece que levantar aquela eu já não vi isso, que engraçado. Eu não vi malícia. Eu não vi isso. Ele não me dá aquela sensação de que ele devia... Ele não esboçou nem um gesto. Magda, só me diz o áudio, nós tivemos o áudio ali,
Eu acho que o que deu a conotação foi o riso da claque. Não, é isso que eu estou dizendo. O riso da claque. Agora eu não sei quem é a claque. Eu não sei quem é a claque. Eu não sei se eram jornalistas, se eram ficcionados, porque ele fica sempre naquele muro ali. Jornalistas e fica que uma adoram pegar. E pegaram ele. Porque a claque é que deu. Porque se fosse um tom, vamos dizer assim, se tivesse sido entendido como respeitoso ou como um comentário técnico, todo mundo ouviria e ficaria quieto. Mas a história do furo... Na verdade, ele foi infeliz. Na verdade, ele foi infeliz. É que a piada correu pelo Facebook a semana toda. Todo mundo já vem com o mindset de dar o furo, já vem carregado de todas as piadinhas que foram feitas. O que eu vi na expressão dele, sabe quando aquela criança vê uma oportunidade na frente dos adultos de largar uma... Exatamente. Sabe, vem, aqui cabe a piada. Será que a produção teria, dona Magda, nos botar de novo nisso? Claro que pode. Quem sabe botando é importante que a gente veja, porque você não vê que a repercussão é maior do que a própria fala dele. Mas é óbvio, ele não diz isso, assim, olha bem, preste atenção na expressão dele quando ele fala. E o depoimento do River, né? Hans River. Hans River, foi no final de 2018 para o Ministério Público, ele diz do assédio da jornalista, mas dele, ela queria um furo, ela queria dar um furo a qualquer preço contra mim. Lá em 2018, ele já dizia que ele vem no sentido de dizer, porque ele vem no sentido, ela queria o furo, e até aí é uma linguagem jornalística, e aí parece que dá um estalo. Essa sensação que tem. Ela queria dar o furo de qualquer maneira. Não, aí ele entra com a piada. Ele claramente agora, usou a piada. De qualquer forma, uma pessoa pública com esse porte hoje em dia não pode, correr o risco de virar um viral nas redes sociais por conta de uma bobagem. Porque, por exemplo, não, mas é que assim, olha o que dizem aqui, no antagonista. Ofensa de Bolsonaro é mais uma grosseria do presidente. É grosseria. Entendeu? Mais uma grosseria. Chega a ser uma burrice não se blindar. Porque a piada é quase um aposto. Se tirar a piada, a frase continua perfeitamente. Não havia a menor necessidade daquela piada. Deixa eu pegar a coisa um pouquinho no macro. Vamos considerar alguns aspectos, por exemplo. Eu nem vou considerar, por exemplo, que o Lula, 6 anos atrás, chamou as mulheres de grelo duro. Mas não vamos, não. Mas o negócio morreu. Mas ninguém ficou atacada. Isso aí. Aí passou batida. Era o Lula, podia, né? Inclusive, houve todo um rebolado para achar que aquilo era um elogio. Que aquilo era um elogio. Tentaram qualificar como mulheres valentes, enfim. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte... Você tem uma jornalista escalada pela Folha a infernizar o presidente há mais de um ano. Essa moça, o que já assinou de artigos, de matérias, o que já criou de fake news. Aliás, essa história dos disparos que a Folha criou, que foi um fake news e que hoje a gente está vendo que é um fake news, porque esse mesmo cidadão deu o mesmo depoimento em 2018, exatamente igual, ou seja, ele manteve o que ele disse. E agora vem o dono da empresa e diz também que trabalhou para o PT, que os disparos foram para o PT e para o Meirelles era PP, né? Meirelles era PP. Ele disse, num primeiro momento foi para o PT e depois o PP também nos contratou. Então os disparos eram para esses partidos. Ninguém está levando isso em consideração, pedindo cassação do partido e pedindo providências, punição, nada. Tão preocupados com o discurso do Bolsonaro. O Bolsonaro está com um componente emocional muito forte em relação a essa moça, porque essa moça nasceu dentro da revista do pai dela, chamada Brasileiros, e que tinha anúncios da esquerda, anúncios bem gostosos, bem pagos. E chegou a receber 1.700.000 direto da Odebrecht por fora, por ordem do então ministro Guido Mantega. Então essa moça vem alimentada e com uma ideologia bem definida. E essa moça está há mais de um ano infernizando o Bolsonaro e a família, e os filhos, e as mulheres, e o cachorro, o papagaio. Essa moça está infernizando mesmo. Já criou fake news, já assinou artigos de toda a ordem. E ela nunca foi processada. Então eu acho engraçado quando dizem liberdade de imprensa no Brasil, atacando a liberdade de imprensa. Se o Bolsonaro quisesse atacar a liberdade de imprensa, ele ia botar muita gente na cadeia, ou ia arrumar o dinheiro. Porque o que dizem e escrevem dele, há pouco aqui no programa do nosso Paulo Sérgio Pinto, uma convidada do Paulo Sérgio Pinto, proferiu uma ofensa ao presidente da República, a qual ela poderia ser processada. Então, quem não assistiu o programa do Paulo Sérgio Pinto, que assista. Então, assim, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: tem um componente emocional que a gente também não pode desconsiderar.
Tá bom, ele é o presidente da República, mas se eu tenho alguém infernizando há 1 ano a minha vida, criando mentiras, criando fake news, investigando a minha família, bisbilhotando, inventando fake news sobre a minha família, eu inevitavelmente vou criar um ódio reprimido que vai provocar isso que a Ali falou, que o Marconi falou. Ele falou e na hora de vou proferir uma piada ou um ataque, ele não mediu se era uma piada ou um ataque, ele atacou. Ela quer dar o furo. Então, assim, eu vejo isso como o desaguar de um fato que vinha se acumulando ao longo do tempo. Mas eu te entendo, Vitorino, e concordo. Eu acho que ele tem que responder. Eu acho que ele tem que bater e bater forte. Só que você tem que ser, então, mais inteligente que o ataque. Eu acho que não tem que bater. Não, peraí, deixa eu concluir. Sabe o que está me parecendo? Quando é o meu filho que eu gosto, meu filho tem problemas emocionais, eu tenho que botar num psicólogo. Quando é o filho da vizinha, esse é mal educado, esse não tem caráter. Não é meu caso. Não, estou falando. O comentário é meu, não é sobre ti. Eu estou dizendo assim: o presidente ele tem uma assessoria jurídica, ele pode processar quem ele só dá entrevista se ele quer. Ele estava ali porque ele quis, velho. Ele quis, ele assumiu o ônus do que ele diz. E é isso que a minha discordância com o presidente desde o início é exatamente essa. Ele que se acalme. Bem, eu vou dar entrevista amanhã, porque amanhã eu vou estar calmo, vou no reiki com a dona Magda lá, vou chegar bem calminho, e aí eu digo o que a sociedade precisa ouvir. Agora, se eu estou irritado, se eu quero brigar, se eu tenho mágoa, como disse, se eu tenho as mágoas contra essa mulher e optei por não processá-la, vou fazer na imprensa, então eu escolho um momento bom. Agora, ele não vai conseguir falar com a imprensa se despindo da condição de presidente da República. Concordo contigo. Porque o que me incomoda é, eu acho que tem que deixar claro que nós não estamos brincando com ninguém aqui, vocês não vão brincar com o presidente da República, mas então utiliza pelo menos um pouquinho de inteligência emocional. Se vai responder... Cara, tu consegue machucar uma pessoa, às vezes, mais com palavras do que com um soco. Dá para machucar, dá para botar aquela pessoa embaixo do carpete no nível. Usa os termos certos, machuca de verdade. O problema é que quando ele tem a oportunidade, ele parece uma criança de 5 anos. Moleque. A piada, ele tá claro que no determinado momento ele lembra da piada do Face. Essa piada circulou, já estava sem graça, ela já é um meme velho, já tem 3, 4 memes novos. E ele usa e ela é desnecessária. Ela não tem nem no contexto de um stand-up. Ela poderia ser facilmente retirada e a frase seguiria numa boa. E aí, nesse caso, a indiferença seria muito mais efetiva em relação a essa resposta. Eu acho que ele tem que calar a boca. Ele tem que falar ele só quando for efetivamente necessário. Eu vou dar um exemplo. O caso do miliciano. O miliciano foi assassinado na Bahia, tudo bem. Tem brigas de miliciano, de gangue, de facções, e deveria ter passado batido. Tá, trabalhou com o filho do Bolsonaro, tá, tudo bem. O que o filho do Bolsonaro fez? Chamou para si aquela manchete e começou a dizer que foi um grande herói, ele amplificou, tornou o cara um mártir nacional, toda a mídia em cima, que o cara tinha 15 celulares, Agora, o que querem? Querem ver o celular. Então, para o mal entendedor, parece que o Bolsonaro estava no celular. Então ele fez errado essa história, devia evitar o comentário. Eu vejo desse ano. Não, é isso que eu estou dizendo. Sabe quando o ponto não é o suficiente? É não sei o quê, ponto. Cala a boca. Acabou aí. Acabou aí, não fala mais. Menos é mais. E eu acho que o Bolsonaro tem efetivamente que falar o mínimo possível. O mínimo possível. O menos é mais, sempre foi. O mínimo possível, porque realmente ele é fácil de ser pego, né? Ele é uma pessoa extremamente irritada, sabe? Ele, do tipo, não leva o desaforo para casa, eu vou expulso, mas vou levar alguém junto. De banana, ele cai. Ele é aquele jogador de futebol que o treinador olha assim, aquele lá, ó, dá 2 provocadinhas que a gente tira. A gente faz 5 minutos a gente tira ele com vermelho. E efetivamente ele tem que pegar esses filhos dele, tem que dar uma tunda de laço em o cada guri um atirou deles. banana nos caras, agora vai levar processo. Botar assim no colo e dar chinelada no bumbum, porque eles são coisa de criança. Eles fazem coisa de criança. Agora, uma coisa serviu... Mas dizendo que ele tirou banana. O Vitor disse que ele não atirou banana. Ele não atirou banana. E o comentário que o cara tirou banana. Ele fez o gesto. Ele fez o gesto, aquele banana pra você. Agora, uma coisa que ficou... Mas não importa. Mandou ela... É pior, é pior. Tá todo mundo achando que é banana. Ele disse... Deu uma banana, é que quando a gente diz assim, ó, uma banana pra ti. Deu uma banana. É que teve um movimento de parlamentares
parlamentares femininas de esquerda que fez um documento de desagravo, enfim, e a Fernandinha Melchiona, nossa, que adora uma confusão, né? Tava metida lá, aí leram coisa e tal, E aí o filho do Bolsonaro pediu para falar logo depois, e não deixavam ele falar. Aí a fruta cai perto do pé, né? Não deixaram ele falar. Ele se irritou e mandou elas raspar sovaco. A cara do sovaco. Entendeu? Agora, uma coisa que... O pior é que eu acho que essas papagaiadas, a gente tem que achar graça de tão dantesco que é. Porque a nossa política definitivamente desandou. Olha aqui, eu tenho o nosso telespectador aqui, o Magno, diz o seguinte, prestem atenção, diz ele. Na segunda vez, ele fala que ela queria dar um furo contra mim. Não, acho não, que nem a piada ele fez. A qualquer preço. Não ouvi. A qualquer preço. Não. A qualquer preço. Ela queria preço. dar o furo a qualquer preço. Eu acho que o Magno eu acho que foi equivocado. A qualquer preço. Ela usa o artigo definido. Peraí, vamos botar de novo. Furo. Ele troca não, o artigo. Aí é eufemismo. Aí estão procurando. Vamos botar de novo. Vamos prestar pano. atenção. Aí é passar pano. River, né? Hans River. Hans River. Foi final de 2018, fora do Ministério Público, ele diz do assédio da jornalista em cima dele. Ela queria um furo. Ela queria dar um furo. A qualquer preço contra mim. Lá em 2018, ele já dizia que ele chegava perguntando: o Bolsonaro pagou para você? Peraí, vamos voltar, que eu falei junto, desculpa. Vamos lá. Não, mas foi aquilo ali mesmo. É isso aí. A qualquer preço. A qualquer preço. E ele muda o tom, ele diz, ela queria dar o furo. Dá o furo. E tem a claque, é um stand-up ruim. Mas aí já aparece os oportunistas que fazem uma festa. Até o Miguel Reale Júnior, que é um grande jurista brasileiro, mas que é de esquerda, né? Ele é PSDB, foi ministro do Fernando Henrique, enfim. O Miguel Reale Júnior já veio com esse papo hoje. Isso dá um impeachment, porque está na Constituição. Seu Miguel Reale. Por causa disso aí. Presta atenção, tio, vai cuidar dos netinhos. Mas é consequência do amadorismo. Você pode participar e deve participar no nosso programa através do Instagram, colocando a sua mensagem, o seu comentário. No Instagram, que é @atualidades.pampa. Pode nos acompanhar no youtube.com/tvpampa. Ativa ali a sinetinha que recebe todas as notificações. Pode também se comunicar conosco e participar do programa pelo facebook.com/atualidadespampa, pelo e-mail atualidades@pampa.com.br e também pelo WhatsApp, que é o 999-777-001. No WhatsApp, o senhor Manuel Azevedo diz assim, Boa noite. Chicão tem bastante razão a respeito das declarações de Bolsonaro, mas temos que lembrar que foi este discurso e estas atitudes que elegeram o presidente. Que o que mostram as pesquisas, é que ele vai se reeleger. Bolsonaro joga conforme as redes sociais. Se elas aplaudem, ele continua. Ele, ao contrário do que muitos pensam, é muito inteligente. Ele joga conforme seus eleitores gostam. É o que diz Manuel Azevedo, que é mais ou menos o que tu dissesse também. Mas, só que ele vê como ponto positivo, eu vejo como negativo. Eu acho o seguinte, coisa, tu tem um discurso de campanha. Sim. Bolsonaro estava na campanha, concordo. Agora, Bolsonaro é presidente de todos os brasileiros. Terminou. Agora é consenso Brasil para sempre. É a liturgia do cargo. Exatamente. Imagina o que o Trump... vai dizer, o que o da Arábia Saudita, o Putin, o chinês lá, o Lin Xiaoping. De quem lá também, ô Vitorino? O outro, de qualquer outro país. Sim, tá tudo certo. Não, a gente pega as pessoas que não estão ligadas. Esse comportamento do Bolsonaro, isso aqui que me parece, sabe aquele teu amigo bêbado na balada que arrumou uma briga e o segurança já botou o cara pra fora, já terminou. E ele ainda quer. E tu tá dizendo pro cara, para, meu Deus, acabou a briga já. Deixa o Ruxo falar. Eu só queria discordar um pouco do nosso missivista aí. Do nosso telespectador? Do nosso telespectador, no sentido de que eu acho que nós continuamos divididos. Aqueles 30% da esquerda, eles seguem existindo, aqueles 30% de direita continuam existindo, mas quem elegeu o Bolsonaro foi o meio rejeitando a corrupção dos governos anteriores.
E agora este meio vai querer governo sim, porque senão vai aparecer um Juca sendo candidato e aí vai competir com então o presidente. Eu acho que ele tem que mostrar governo, se não está tão resolvido como ele disse, o presidente vai se reeleger como, o presidente tem que mostrar, porque nós não estaremos daí competindo com um governo que foi afastado por corrupção, nós estaremos competindo com o Marconi, que pode ser candidato, a Dona Magda, que podem ser candidatos, e estarão tentando mostrar da sua campanha também. Então, acho que o presidente precisa governar, sim. Eu concordo com o Chicão quando ele diz que o PT, propriamente dito, está morto, os partidos de esquerda já fizeram muita besteira, morreram. Mas eu tenho que concordar com o Ruschel que o perigo agora é dos pseudos-democratas isentos, aqueles pseudo de centro. Esses são os perigosos, porque nessa camada de centro, e que é um posicionamento político aceitável, reconhecido, existem as pessoas que têm uma visão de centro, que aproveitam conceitos da esquerda, conceitos da direita e procuram estabelecer um ponto de equilíbrio. Mas nessa camada de centro estão os grandes oportunistas e os grandes corruptos. Vocês já perceberam, por exemplo, que esse é o primeiro governo que o PMDB não está? É o primeiro. O MDB está no governo há 30 anos, amigo. Desde o fim do regime militar, o MDB está no governo. Ele entrou no primeiro e nunca mais saiu. E é essa massa que o MDB tem, e é um partido gigantesco, é um dos maiores partidos do país, essa massa do MDB manobra ali naquela área, naquele campo neutro. Tem outros partidos que não são identificados com ideologia, que também navegam nesse... Então é preciso tomar muito cuidado. Os Rodrigos Maias, os Alcolumbres estão aí para isso. O negócio deles é: estamos aqui para negociar. Mas tem Falando em estamos aqui para negociar, eu quero dizer para vocês que é hora de aproveitar a maior liquidação do Brasil e ir às compras. Eu estou falando do Liquida Porto Alegre, começou na última sexta-feira e segue até sábado, dia 22 de fevereiro. A edição deste ano do Liquida Porto Alegre traz um número recorde de lojas participantes. São mais de 5.000 pontos de venda, de diversos segmentos, oferecendo descontos imperdíveis. E o Liquida Porto Alegre, como sempre, está por toda a cidade. Tem sempre uma promoção pertinho de você. Quer conhecer as lojas participantes do Liquida Porto Alegre? Então basta você acessar o site liquidaportoalegre.com.br. Lá você vai encontrar todas as informações da campanha. Portanto, não perca mais tempo e aproveite. O Liquida Porto Alegre vai até sábado, dia 22 de fevereiro. E o Liquida Porto Alegre é uma realização da CDL aqui de Porto Alegre. Não perca essa oportunidade. Você passou o ano todo esperando pelo Liquida Porto Alegre, ele está aí. Essa é boa. Esse Liquida Porto Alegre é oferta muito legal, né? Muito Bom, a gente já xingou bastante o Bolsonaro. Acho que agora vamos cantar para subir. Que tal a gente agora levar adiante, por exemplo, o assunto? A campanha do Haddad já teve uma condenação na justiça e agora, na CPI das fake news, está evidente que quem disparou fake news e quem patrocinou fake news na eleição foi o PT. Então, eu queria saber agora o seguinte: quando é que isso vai parar na mídia e quando é que isso será motivo de julgamento? Eu quero muito ver o relatório dessa CPI da fake news. Certamente vai ser muito engraçado. Tem um telespectador nosso que não assinou, mas não importa, é importante o que ele quer saber. Ele diz que está recebendo informações nas redes sociais sobre uma grande manifestação da Polícia Militar no estado do Ceará. É verídico essas informações? Sim, são verídicas. Tanto é que no osul.com.br o senhor tem já algumas informações, e também nós vamos falar sobre isso aqui durante o programa, que o senador Cid Gomes, do Ceará, tentou entrar em batalhão da polícia com uma retroescavadeira e foi baleado. Ele é senador pelo PDT do Ceará e foi na tarde desta quarta-feira, durante um protesto de policiais que reivindicam aumento salarial. O senador, como eu disse ali na manchete, estava pilotando uma retroescavadeira, tentava furar um bloqueio feito por policiais militares no batalhão da Polícia Militar do município. A assessoria do senador afirmou que Cid Gomes passa por... Ele estava em uma situação estável no Hospital do Coração de Sobral,
mas deve já ter sido transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Ele que é irmão de Cid Gomes. Ciro Gomes. Ciro Gomes, que eu disse, ele é Cid, Ciro Gomes. Magda, esse caso é muito complicado. No final do ano passado, os policiais fizeram os policiais do Ceará fizeram um movimento pedindo aumento. O governo do estado se mostrou irredutível, disse que o novo governo estabeleceria. Em janeiro foi anunciado um índice. Um grupo de policiais não aceitou esse índice e pressionou tanto a Assembleia quanto o governador. Ele anunciou um novo índice que continuou não sendo aceito. O governo do estado recorreu à justiça para que os policiais não fizessem greve por conta da segurança e da situação social que isso acarretaria. A justiça determinou que os policiais não poderiam fazer greve, mas estariam liberados para fazer movimentos isolados de protesto. O que descambou nessa batalha campal essa semana foi que alguns policiais encapuzados, ou pelo menos se apresentaram como policiais encapuzados, mandaram fechar o comércio na cidade de Sobral. O mesmo método utilizado pelas milícias e pelos traficantes. E não bastasse isso, durante essa madrugada, o carro, praticamente todos os carros dos policiais daquela cidade, os carros oficiais, tiveram seus pneus esvaziados, não sei se foi furado ou esvaziado, durante a madrugada, para que os policiais não saíssem às ruas, não houve nenhuma reação de ninguém, né? E não houve nenhuma reação. O que aconteceu? Esses policiais revoltosos, porque foi apenas uma parte da polícia que não aceitou, se encapuzaram e invadiram um batalhão da polícia militar e lá se aquartelaram. O Cid Gomes, como adora ele, o irmão dele, adora uma manchetezinha e querem ser os futuros bastiões da esquerda, não perdeu a oportunidade. Pegou uma retroescavadeira, parou em frente ao batalhão, fez um discurso num megafone desses e depois acelerou contra o portão. Os policiais do outro lado atiraram. Eu não sei, Magda, se foi arma de fogo ou bala de borracha. Também não sei. Existe informação e contra-informação. Os policiais dizem que os tiros foram de bala de borracha. O Ciro Gomes, há pouco, deu uma entrevista para a Rádio Verdes Mares, lá de Fortaleza, dizendo que os tiros teriam sido de arma de fogo. Pelo estouro do vidro da retroescavadeira, aquela bala foi... não foi borracha, não. Temos que saber agora... Estourou direitinho o vidro. Temos que saber agora a verdade. Agora, se foi tiro de arma de fogo, 2 tiros no peito... Ele não está tão tranquilo. Por isso que ele vai ser transferido. Eu disse então, aqui, o estado dele deve estar mais estável. O estado dele é bem delicado, delicado. Queria fazer uma gracinha, coisa e tal. Saiu engraçado. Escolheu um momento errado, uma hora errada. Agora ele está estável um pouco, né? Deixaram ele estável. Olha aqui, já que nós estamos... Não estou falando nada, não desejo nada ao seu Cid, nem nada, mas morreu o pioneiro do sistema de horror no Brasil e um dos nomes mais respeitados neste gênero no exterior. Morreu o cineasta nessa quarta-feira, José Mojica Marins, mais conhecido aí ele, como o Zé do Caixão. Ele morreu na tarde desta quarta-feira, em São Paulo. Ele estava com 83 anos e estava internado no Hospital Santa Maggiore, devido a uma broncopneumonia desde o último dia 28 de janeiro. E essas informações e sua morte foi confirmada pela sua filha, Liz Marins. Aí tem toda a história dele, o que ele fez, estreou em longa-metragem em 58, mas... conhecido como Zé do Caixão, todo mundo. Foi um gênio. Você sabe que os filmes dele fizeram sucesso nos Estados Unidos. Lá ele era chamado de Goofy. E os filmes dele... Era cult, né? Era cult do horror mundial. Porque os filmes, respeitosamente, a família e tal, mas os efeitos especiais eram tão ruins que era divertido, as pessoas adoravam. Ele era cine-trash, as pessoas adoravam. Uma vez o Gramado fez uma homenagem para ele. E ele produzia filme com dinheiro, ele disse que chegou a vender um apartamento dele. Ele sempre foi pobre, né? Sempre foi pobre. Aqui, Magda, as informações chegando aqui, as agências do centro do país estão divulgando que o tiro foi de arma de fogo. Um projétil acertou a clavícula de raspão e o outro entrou no pulmão esquerdo.
O tiro provocou o tiro que entrou no pulmão provocou uma pneumotórax, ou seja, a presença de ar na membrana entre os pulmões, mas já foi drenado no Hospital do Coração. O eletrocardiograma não mostrou comprometimento de cavidades cardíacas. Ele segue na Santa Casa para fazer uma tomografia e fica em observação. Então tá. Essas informações divulgadas agora pelas agências de notícia do centro do país. Boa noite, bancada. Desde a última segunda-feira não consigo mais interagir com vocês pelo Facebook. Parece instabilidade. Pode ser? Pode, Lisete. Pode. Nós estamos com alguns problemas no Facebook nesta semana. Tu tens toda a razão. Tá aqui, então, a resposta para a Lisete. Ali, tua manchete. Então, a minha manchete é bem mais leve. Tá na hora de deixar um pouco leve, aqui só tem tiros dentro do família caixão. Brasileira, né? Vamos pra... Furo. Mas, enfim, a questão é envolvendo também negociação. A negociação da saída do príncipe Harry e da Meghan Markle daquele status da família real britânica. E a razão pela qual eu trouxe ela para discutir é porque, na verdade, é o que a gente tem de mais próximo. Aí na tela os 3 personagens citados pela Alia. Exatamente. A Meghan, que agora já virou meio que uma bruxa na Inglaterra e já estão chamando a saída deles de Maxit, né? Mas eles são, na verdade, o que a gente tem de mais próximo da realização de um conto de fadas no imaginário coletivo aqui da cultura no mundo ocidental. Então, tudo que acontece com eles vale a pena ficar ligado, porque a gente percebe, né, se vocês se recordam, no dia 8 de janeiro, se eu não me engano, eles anunciaram, o casal, que deixaria o status de membro sênior da família real britânica. Foi um bafafá, parece que a rainha não sabia, aquela treta real. E então começaram a entrar em negociações, porque era uma situação extremamente atípica. Só isso já levantou uma série de questões envolvendo o papel atual da mulher. A Meghan, para quem acompanhava ela, é uma atriz bem-sucedida, com uma série de questões, né, de uma mulher separada, filha de negro, enfim, atriz. Então já era complexo. Bom, vieram nas negociações, eles queriam manter os títulos de nobreza. Então, eles vão continuar sendo duque e duquesa de Sussex. Pois bem, agora, ontem, a rainha informou que ia banir o uso da palavra real do título que eles usam, que é Sussex Royals, né? Sussex Real. E eles, nas últimas semanas, de olho naquela possibilidade que eles queriam de ganhar o seu próprio dinheirinho suado, sozinho, sem os valores vindos da cor, assim, né? Fazer a sua vida. Queriam fazer a sua vida. Eles fizeram uma série de registro de produtos com a marca Sussex Royal. Inclusive, gastaram milhões de libras para atualizar todo o site deles, Sussex Royal. E a rainha, né? Quem pode. Aí vem a questão da negociação. Sempre tem um que é mais forte. A rainha proibiu e eles agora estão com... Eu fui olhar no Instituto de Propriedade Intelectual inglês. Eles têm mais de 100 produtos com esse registro, incluindo pijamas, cursos e uma série de opções. Então, realmente seria uma verba... Agora, enorme. Desculpa, eu vou te interromper, claro. Daqui a pouco eu perco o caminho. Não querem. Querem sair fora. Agora, para ganhar dinheiro, registraram tudo com a realeza. Bem de caso pensado. A velha que não é trouxa, puxou o tapete deles. Bem feito. Exato. Puxou o tapete. Sim. Eu disse, puxou o tapete deles. Imagina se é o Bolsonaro. Se eu sou o Bolsonaro, eu já tô... Mas amanhã veio puxou o tapete. Amanhã veio o gesto ofensivo. Mas aí se vem... Já fica sabendo que quando tu virares presidente do Brasil, tu não podes fazer esse gesto. Eu não posso puxar o tapete. Amanhã vem a manchete. Bolsonaro recomenda estupro de tapete. Mas é bem feito. Mas assim, é interessante até fazendo essa jogada com o Bolsonaro agora, uma mulher que está há décadas no poder, bem assessorada, mas também inteligente, com certeza, tá levando tudo na boa, né? Tá na boa. Não, tudo bem, meu querido, vai. O bem a gente faz de uma vez só, o mal tu faz na hora do vamos ver, ela vai tirar o que é mais precioso para eles, que é a marca. Uma coisa vocês querem viver fora da nobreza, vocês não querem título, vocês não querem nada, querem fazer a vida sozinhos? Vai vender miçanga. Vai vender miçanga. Vai vender miçanga. Agora, uma
coisa é A linda, rainha, eu né? sou fã da rainha. Eu também, acho ela A demais. gente vê que independente da classe social, pode ser do tudo baixo igual, clero, amigo. pode ser o cara quando tira pra ser trouxa de É mulher. verdade. É impressionante. Exatamente. Como vem uma tigra dessa, Uma vem, tigra tira o cara dessa. de dentro. Tigra. Claro, uma família toda desregrada, É que uma nem a tigra dela, mesmo. toda. Tu acha que ela ia ficar E feliz? coitadinho, Né? ele é muito sogra Uma jararaca, cara de moco-moco que tem, né? Ai, boco-moco, e a velha sou eu. Boco-moco, nós somos. Mas esse não é um mocorongo. Tu tá tão longe de mim, eu tô sentindo mandou vir saudade. pra cá. Não, mas chega mais aqui assim. Uma ó. cara de água de Aí, salsicha que Tupi, tem aí aquele tá guri bom. ali. Que Não, e o que prova que sogra jararaca não tem escala. Não tem na realeza, na Agora, pobreza. O cara quando seguinte, tira pra Magda. ser trouxa de É, mulher levou, é é, brincadeira. falou uma coisa séria. Aí eu falo com o pessoal lá em Esse cima, cara aí, respondo ele aqui, é é o vó. príncipe do maior império do planeta. Não, ele não vai ser com, nada. com o maior lobby do planeta. Ele consegue ser tão bocó Ele quanto- pode escolher a gata que ele quiser. Pegou uma mulher arrumou com essa encrenca. pacote, com Mas é- filho, mais velha. Mas pra que isso aí? Vai pegar uma Não, coisa, isso uma aí- outra, isso da aí- Vitória isso aí- Secret. A mãe Mas dele ela é não uma mulher casou com... interessante. É uma mulher Interesseira? interessante. Mas por que ele não acho que pega ela é uma mulher um modelo interessante. interessante na Vitória Secret? Eu entendi interesseira, eu tô com... Olha aqui, deixa eu te contar uma coisa. Ele é o retrato da mãe dele. do bocó. Da A mãe Bocó. dele é um A mãe dele bolo, era uma né? Bocó. Porque casou com aquela traste daquele Charles, ainda foi traída sabe- por um bonde. Porque aquela mulher... vou E te estava contar, namorando o alfaiate, que não era um bicho também. Que não nada a ver. Não tava nada a ver. Essa família real não tá com nada a ver. Fora dessa operação, né? Eu tenho pena da rainha. Cristiano Ronaldo tem razão, ele escolhe as mulheres dele através de uma agência de modelo. Manda as 10 top models Me na vê minha o- casa, me vê o escolhe menu. Aí eu achei o máximo. E ele escolhe aquela Me vê mulher o que ela cara- vai ser modelo. Chicão, O Dona Esse Magda, é o homem de cara. Melhor que o critérios, hein? Homem de Neymar, né? É critérios. o homem de Muito critério. melhor que o É o Neymar, homem de pelo critério. O menos. Rujo faz mais ou menos. Melhor que o Não, Neymar, não me que deixa bom. fora, Rujo Chicão. faz- o Rujo faz isso em Porto Alegre. Não, Dona não, me Magda. deixa fora, Chicão. Não, eu tô Parou, fora, Chicão. Melhor namorada Só um lindíssima. minutinho, só um minutinho. Entra. Repete, Chicão, o que tu disse, tu não Não, fala nada. não. O Rujo faz um equivalente a Obrigado, nós Dona aqui. Magda. Muito obrigado, Vai, ele vai Dona repetir, ele. Escolheu uma namorada Aí eu não vi linda, que tinha bonita, isso, eu não vi loira, que tinha pele isso. branca. Ali é que disse certo. Melhor que o Neymar, que fica porque, levando por favor, vianda O daqui Neymar pra podia França. pegar quem ele quiser no Brasil. Pegar aquela mulher. Mas não tem Levando critério, levando levando lanchinho vianda de- pra de- França. Dona Magda, quero seguir nessa Juntos linha. não pode, porque aí se perde muita coisa interessante. quando Às a vezes gente é bom, fala dona. junto. Às vezes é bom. Devagarinho, Muito idosos obrigado, homeopáticos. Às vezes é Aí é bom. que saem as pérolas. Às vezes é bom que não se escute. Não, mas tem que escutar. É, eu lhe anotei, Dona Magda. A minha estima pela senhora continua grande. Eu preciso, eu quero preciso aprender de uma carona sexta-feira. Eu quero aproveitar Não posso gente, perder o só- trem. Tá garantido. Tá Dona. bom. A gente Eu não quero pode aproveitar dar um o furo. assunto agora, que é um assunto bélico, que o Chicão está contribuindo muito, para dizer que a minha manchete de ontem seguiu repercutindo pelo país e acabou a cantora Anitta se manifestando sobre o acontecido. Porque o nosso motorista de aplicativo, ele na sua defesa, ele deu entrevista para o Brasil inteiro, tá famoso. Virou celebridade. Ele virou celebridade. O que ele disse? Se vocês ele pedia solidariedade nossa, Dona Magda. Sim. Se vocês vissem o shortinho tipo Anitta, eu achei massa. Que foi o quê? Porque o Natal descontou. O shortinho tipo Anitta que ela estava usando e a forma que ela sentou no banco traseiro. Bem, isso passou pelo país e a cantora Anitta se manifestou hoje, no seu, imagina, milhões de seguidores que ela tem, como este assunto, vindo aqui do canto do Rio Grande do Sul, acabou acontecendo e como ele está sendo importante para que a gente efetivamente repise conceitos. Ficou claro, a Anitta fez um posicionamento muito bom, ela brinca, mas ali ela tem uma assessoria muito boa, né? Ela foi muito firme na manifestação, ela disse, olha, shortinho tipo Anitta é shortinho de respeitar a pessoa, é imposição, é ter os seus direitos, ela foi por essa linha. E esta matéria, que eu terminei ontem dizendo que ela deveria ser pedagógica, e eu não imaginei que seria tão pedagógica, porque virou referência para o país, que é exatamente isso. A mulher, ela pode se portar, vestir-se do jeito que quiser. E os homens têm que saber portar-se também. E no caso ele específico, nós já abordamos ontem, chega a ser ridículo, porque a menina ainda dá a dica pra ele, né? E a guria foi tu tem a idade do meu pai. Ela disse que tu tem a idade de ser meu pai, chamou o cara de tiozinho. Tá bom. Eu achei Mas, nada a ver. Chicão, não, mas é que ela destruiu a tese dele, porque a Bolsonaro, tese fica dele... quieto. Me chamar de tiozinho, Para, Bolsonaro. Magda, porque essa questão é importante. Na cantada, Tiozinho vamos lá, Vitorino. vamos lá, na cantada, o que é? Diz, como tu é bonita.
E a menina responde, e tu tem a idade do meu pai. Pô, se tu não entender Sim, já... ali era a hora de encerrar. Era hora de encerrar, é aí que eu quero dizer. E aí ele ainda insistiu, não, mas eu faria coisas que meu pai não faria. Então, a cantada, eu acho que não está proibido. Tu pode, de uma forma respeitosa, um elogio, tá? Um elogio, ele pode vir. Então, mesmo, como tu é bonita, tu é a minha passageira mais bonita. Pronto, tá dito. Pronto. Tá? A partir dali, quando tu leva um corte... Tu tem que sair. Mas a ideia do não é não. Mas não é não. Agora vem carnaval aí, não é não. Agora na cadeia os guris vão forçar com ele também. Aí ele não vai vai pra entender. cadeia. Não vai. Mas diz que ele não vai. pode sair de casa. Ele já deu declarações dizendo que ele não pode mais sair de casa. sim, a sociedade porque a Claro, a sociedade... sociedade e até porque Agora nós ele vamos chegar apareceu... na época que medieval, não pode mais cantar uma mulher. Me dá carteira de identidade. pode quer saber se tem cantar melhor ou e maior. saber que tu não foi bem recebido. Tu podes cantar quem tu quiseres. Agora, ele estava trabalhando e ela era uma cliente. Tu já tem que respeitar. Se tu não conseguiu respeitar, tá? E agora dizer que a guria mentiu, que a guria editou o negócio. Por favor, Chicão. E pior é o seguinte, né? Hoje todo mundo sabe que rosto ele tem, porque hoje saiu Chicão, em toda e a ele mídia. informou, ela informou de que ela era menor, tinha 17 anos. Então, E até também a continuidade ele sabia. Teve uma outra encrenca também, que foram na página do Facebook da menina hoje, e espalharam fotos da menina. Olha aqui o anjinho, coisa e tal. Gente, a menina de 17 anos, ela usa shortinho, usa sainha curta, qualquer menina de 17 Não, anos. acho que nem Ela tem 17 umas ela fotos tem. bem provocantes no Faz- Instagram, mas isso não justifica absolutamente nada. Porque senão metade Se ela tivesse foto de biquíni, brasileiras não, não de exatamente. biquíni, exatamente. Agora, Não se o cara tem. tivesse 18 anos, 17 anos, Era sem vergonha igual. Ele tá trabalhando, Chicão. Ele tá Se ele- prestando um idade do serviço. cara. Se ele tivesse Não 17, é, Chicão. se ele tivesse 17, ele não podia estar trabalhando de Uber. Não, é assim, ele tá... mas se ele não trabalhasse de Uber, Chicão, Ah, bom, Chicão, aí tu tem um se que ele tá falando tivesse numa coisa ali 18, no meio da rua. ele Cada só faz seria um por si, dentro assediador todos. e não seria ridículo. É, Quando ele tinha 40 e poucos, ele era assediador e ridículo. Deixa eu dizer uma coisa. O Capitão Caverna ninguém faz vai coisa muito na noite, Rússia. O que que tem Não, eu não, já? não, ele nunca me usa como exemplo. Deixa- Deixa tem fora. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. fora. Hoje, eu acompanhei uma entrevista que foi realizada com uma moça que é motorista de aplicativo, que é presidente de uma associação, enfim, Dos desculpa. motoristas de aplicativo, Né? Não, mas aí tinha um cara junto também. que era da associação. Também, era de de uma motorista era, de mas aplicativo. tudo de aplicativo. Os dois são motoristas de aplicativo. O que eles contaram, a Uber está se lixando para vocês. A Uber, tu dá o teu nome, tu pode mentir o teu CPF, tu pode mentir qualquer coisa que eles não isso é estão... uma denúncia séria, É mano. muito É muito séria. séria. Foi uma denúncia que eles fizeram. Diferente de um Cabify, que agora, inclusive, não está mais atuando. Diz que o Cabify, tu tinha que ir lá, te inscrever pessoalmente, levar toda a tua documentação, certidão de antecedentes, enfim, uma série de coisas. Diz que tem mais um outro, 99, enfim, também que faz isso. Mas a maioria... Tu pode apresentar o que tu quiseres. A Magda e a eles não associação tão dos nem tiozinhos, aí. como é que fica? Ah, não sei, eu tô falando a sério. empresa- não tô a empresa brincando. Uber- Não faz Bolsonaro, nós não estamos brincando. O método disruptivo proposto pela Uber não funciona em país de sociedade degenerada. Ele é para isso é país verdade, sério. isso Ele é é para verdade. país sério. Ele conta assim, ó, o que nós temos? Uma oferta uma necessidade latente e uma oferta ociosa. E graças a isso, uma sociedade que se organiza para que o Ruschel precisa ir até um lugar, eu tenho meu carro, estou parado aqui, o aplicativo nos aproxima e pronto, acabou. Isso é para uma sociedade já formada, de um país de Economia primeiro mundo. colaborativa. Claro, exato. Agora, num país degenerado, que nem o Brasil, não vai funcionar, porque tudo a gente já viu, se a tua função for fechar e abrir uma porta, se não tiver um fiscal, na hora de abrir, tu vai fechar. Porque o brasileiro ele é incapaz de fazer certo. É só da malandragem, só pela necessidade. Olha aqui, ó, eu não sei, eu recebi hoje, tá, um WhatsApp que diz o seguinte: segurança de usuários, embaixo diz uber.com, áudio, gravação de áudio. A partir de agora, você poderá gravar o áudio de uma viagem sempre que se sentir desconfortável. O conteúdo é criptografado e pode ser enviado para a Uber por meio de um relato de segurança
e, em caso de necessidade, utilizado para investigações ou compartilhado com autoridades se isso for exigido legalmente. Eu não acredito que isso aqui é do Uber. Isso aqui não é do Uber. Eu tô até olhando. Isso aqui não é do Uber. Não é porque se eles não pegam antecedentes criminais, toxicológico, tu mente o teu CPF. A moça disse. A moça disse, o rapaz também. Agora, é a Bangu, esse cara. caso vai ter muita É a repercussão. Bangu, o negócio porque do aplicativo, o país, abram o olho. É a Bangu. As principais redes do país hoje, as abertas e as fechadas, traziam este caso, os especialistas Todos. analisando. Eu acho que nós vamos ter uma evolução nesse sentido, não? Porque se é realmente, como falaram esses dois presidentes de associação, eu também tive a oportunidade de ouvir, é assustador, né? É assustador. É terra de ninguém. É Eu pego um xerox do Marconi e vou lá, nem vou trabalhar, boto tu a trabalhar, eu registro meu nome, mas tu trabalha. Tu preenche, eu faço por telefone, tu bota o CPF que tu quiser. Porque eles não conferem se é. Quando um aplicativo de transporte tem que se preocupar com muito mais coisa do que transporte em si, é sinal de que não deu certo aqui. É uma sociedade que não merece. O Brasil, infelizmente, não está adaptado para esse tipo de serviço. Imagina outros tantos formatos de disruptivo que tem de você oferecer sua casa. Lá fora tem disruptivo que você, na sua casa, oferece o seu quarto. Sim, banheiro para banho. Imagina isso aqui. Sim, não funciona. A sociedade Airbnb degenerada. É isso, né? Ela tu põe pra dentro da tua casa. Não, porque o Airbnb, eu saio da minha casa e disponibilizo ela para aluguel. Mas tem gente que loca um quarto, uma coisa assim. Tem, mas aí é bem conversado e bem particular. Quando o serviço, porventura, oferecer isso, nós vamos ter recorde de casa roubada, mulher estuprada, criança apanhando, droga sendo usada no quarto da casa, porque o cidadão faz... Porque não dá. Infelizmente, não dá para jogar pérola para porco. Eles preferem lavagem, não adianta. A gente aqui não está pronto para isso. Vocês acham ainda que esses casos são tão significativo o número que acaba escondendo, criando uma sombra sobre toda a diferença que os aplicativos fazem na mobilidade urbana, porque mudou. Eu não desisto como o Marconi, assim. Eu continuo acreditando. Eu acho que a gente deve insistir. Gente, não dá para falar todo mundo junto. Nem eu entendo, imagina o telespectador. Vai. Pois não, eu acho que a gente tem que continuar a acreditar, tem que otimizar, temos que cobrar, né? Porque se a gente... Há quanto tempo já funcionam esses aplicativos? Sim. E agora a gente está sendo surpreso ainda que não há nenhum tipo de controle, né? Então, acho que esse caso ele vai ser exemplificativo porque alguma coisa vai mudar. Vitorino. Eu tenho comigo de que os aplicativos, eles se descuidaram dos filtros. Especialmente o Uber. Tanto o 99 quanto o Cabify... Cabify não existe mais. O Cabify, exatamente porque tinha um filtro muito rigoroso. Não existe mais Cabify, está terminando. O pessoal disse. Mas a minha mãe usou hoje. Mas deve ter alguma coisa. Chegou do destino. Bom, enfim, vamos lá. Eu vou colocar os aplicativos, mais especificamente o Uber. Mas como o Uber é o mais popular e o mais utilizado, qualquer motorista de aplicativo vai dizer para você que mais de 80% dos chamados são do Uber, exatamente chama a atenção esse tipo de coisa, porque eles deveriam ter um filtro maior, porque o Uber é um ente virtual. Sim. O escritório, você não fala com ninguém, eles não dão entrevista, eles não falam. O Chicão, né, que perdeu um celular. Eles não se manifestam, eles não, sabe, é uma entidade virtual, então eu acho que juridicamente está na hora, é uma instituição que já se consolidou no tecido social. Concordo com a Ali, em relação à mobilidade urbana, mudou o perfil da mobilidade urbana, mas eu acho que é hora agora das entidades de defesa do consumidor entrarem em campo e começar a estabelecer regras e exigências para o Uber. Eles têm que ter um escritório, tem que ter uma pessoa física para atender os problemas, porque são milhares de veículos circulando com dezenas de milhares de pessoas. Tá morrendo se começar a ter esse nível de exigência, o que o Uber vai fazer, ele não foi o meu projeto, o cara que inventou o Uber, ele dizia, não foi isso que eu inventei, o meu trabalho é outro, então tchau para vocês. Mas acho que está na hora de dar tchau para vocês. Mas eu vou te falar, claro que é mercadologicamente é óbvio que o cara vai se adaptar, só que muda o projeto. Sim, mas eu concordo contigo, só que tem uma coisa, Marconi, hoje o aplicativo se consolidou de tal forma que se o Uber for embora amanhã, depois da manhã tem 3 novos aplicativos prestando o mesmo serviço. Ótimo. Então a burrice deles abrir mão de uma cidade ou de um estado como o Rio Grande do Sul. Este é o Atualidades Pampa.
aí, doutor Roxo, conte-me alguma coisa da sua vida que seja boa. Amanhã chegarei mais belo, dona Magda. Impossível, mais bonito do que o senhor é, não pode ser. Vou chegar. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Ganhamos uma noite aí. Porque amanhã terei passado pela Estética Amara para dar uma aperfeiçoada nos meus cabelos, dona Magda. Farei um corte muito moderninho, dona Magda. Então faz assim, com esse O Chicão ainda me chamando de tiozinho. Eu tô maguado. O Chicão ainda me chamando de tiozinho. Faz aquele estilinho. Então... Ele dança assim. Como é que é? Eu sou daqueles que dançam assim, ó. Auditório do Silvio Santos. Parou. Mas então é isso. Então amanhã eu vou chegarei de cabelo cortado, passarei na minha gloriosa Estética Amara lá para fazer um corte com tudo. Vá lá conhecer, entre nas minhas redes sociais ou procure na rede, faça atendimento masculino, feminino, todos os tipos de atendimento. Muito bem. E a Secretaria da Receita Federal informou nesta quarta-feira, dia 19, que o prazo de apresentação da declaração do Imposto de Renda 2020, ano base 2019, começa no dia 2 de março, ou seja, o folião, quando terminar o carnaval, começa a tortura. Prioridades, né? E se estende até o dia 30 de abril. Portanto, a multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165,74, que é o valor máximo será correspondente a 20% do imposto devido. Então, olho vivo e pé ligeiro, que senão você vai ter que pagar ainda uma multa para a Receita Federal. Você vê como é quando a gente fecha as torneiras da corrupção. Apesar de estar pagando uma dívida milionária oriunda da corrupção nos seus bastidores, Petrobras anunciou essa semana o seu lucro de 2019, o maior lucro da história da empresa. Pagando as dívidas da corrupção e ainda conseguiu fechar com o maior lucro da história da empresa. Imagina quanto aquela quadrilha não botou a mão. Mas o lucro da Petrobras foi de lucro líquido, não é lucro estimado, não, lucro líquido fechado de 2019, 40 bilhões de reais, ou aproximadamente 9 bilhões de dólares. Isso é para entender. Deixa eu fazer um casamento com a notícia, dona Magda. Pode, claro. O único casamento que eu quero fazer é o da notícia. É que só uma notícia exatamente que nós estamos há 19 dias com a greve, né? Com a greve lá da Petrobras, dos petroleiros, e foi marcada uma audiência de conciliação para 3 dias antes do julgamento, né? Então é importante que se faça essa aproximação, lembrando que a greve começou porque iriam ser demitidos 1.000 funcionários e então o sindicato entrou em defesa das famílias que ficariam desempregadas. Então vai se tentar essa reunião de conciliação até 6 de março. Em não ocorrendo a conciliação, então haverá um julgamento, e o julgamento, então, já declarou ilegal a greve, virá com as punições e consequências daí advindas. Então, se torce muito para que o ministro tenha sucesso nesta negociação, consiga pelo menos uma estabilidade temporária para esses empregos e essas famílias que ficaram desempregadas. E eles estão há horas falando em uma nova greve, ameaçando, mas a gente não tem nenhuma manifestação, não se percebe nada aqui, pelo menos. Não, naquele sentido não dos caminhoneiros, né? O que nós temos aqui é um grupo, faltou a palavra, um grupo que vai ser privado, subsidiário, exatamente. Uma das subsidiárias que entrou, que vai sendo vendida, e aí os que vão ser demitidos fizeram este movimento. É isso aí. O nosso telespectador Antônio, que mora em Petrópolis, ele diz o seguinte, ele começou participando do nosso programa desde o momento em que ele diz assim: perguntinha infame da esquerda. Saiu sangue do Cid Gomes quando ele recebeu? Não, a foto mostra sangue no peito. Não, porque ele está dizendo que tem sangue. Porque está falando, né? Magda, eu não entendi uma coisa que eu queria explicar do caso do Cid Gomes. Se existe um batalhão, se existe uns caras amotinados, e ele vai entrar, ele vai saber que vai ser recebido a bala. Como é que ele pegou entrou sozinho com uma... Ele a certeza que não vão atirar no meio dos olhos. Porque porque o correto seria ali um balaço para terminar. O cara vai entrar de retroescavadeira numa sede da polícia, dá no meio. Pensa bem, né? Mas como você tem a certeza de que ninguém vai lhe atirar assim, aí você vira um macho, né? O Marconi, Chicão, ele me encanta porque ele nasceu... Ele nasceu
nasceu com o sinal do apaziguador. Ele é uma pessoa que tudo que chega nele mas vai dizer que não ia terminar, né? Não, tu é um espetáculo. Magda, eu quero aumentar a nossa discussão aqui, porque o Marconi fez uma análise. O Marconi fez uma análise da pessoa física fazendo um enfrentamento. Sim. Mas eu quero aumentar o espectro da discussão. Na verdade, ele é um senador da República. É, senador. A extensão disso e a consequência à morte, porque pelos tiros. Foi o Vitorino que leu o laudo? Foi o Vitorino que leu. A coisa é séria, 2 tiros com perfuração. Com bala, né? Um senador sendo baleado por uma polícia civil, nós teremos desdobramento. Porque se fosse pro abate e eles acertaram assim, eu fico preocupado com a mira do policial. Eu quero um policial que atire melhor. Ai, não, eu tô te dizendo, ele é super bonzinho. Mas é verdade, porque, por exemplo... O Marconi auxiliando o Bolsonaro nas declarações... Mas Deus me livre, não, tô fora. Guerra civil. No máximo eu ia querer ele de meu assessor de imprensa. Tá certo. Olha aqui, mas continua ainda o assunto do Antônio. Aí ele já participa do assunto do motorista de aplicativo. Passageiro pode gravar, motorista também pode? Ele pergunta. O assédio inverso é igual. É verdade, Antônio, eu tenho toda a razão. Magda, não está correta a informação. O oba-oba no registro é só para os passageiros. Para os motoristas tem critério, sim. Eu vou teimar contigo, porque eu ouvi muito bem, eu sei bem o que eu ouvi. Tu fala no oba-oba no registro, só para os passageiros, porque efetivamente eles também reclamaram. A gente não sabe quem é o passageiro, mas não tem como tu ter um registro de todos. E o oba-oba com os motoristas existe sim, querido. Lamento te dizer, mas é exatamente assim. Uber não dá a menor e os outros, até então, tu diz o que tu quiser e que o único que era, tu tinha que ir, te apresentar, vou repetir o assunto, não sou eu que estou dizendo, foram os presidentes de uma associação de mulheres e o outro da Associação dos Motoristas. Eu acho que eles sabem o que eles estão dizendo. Não fui eu que inventei. Em termos de oba-oba, quem fez festa hoje foi a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o governo do Estado de Minas Gerais. Também. Mas que é isso, gente? Um Estado quebrado, que deve um caminhão de dinheiro, tem uma dívida milionária com o governo federal não renegociada, governado pelo Novo, o Zema, que é o governador, aprova um aumento. Mais de 70% dos funcionários vão ter aumento de 41,8%. E esses 30% vão ter aumento oscilando entre 34% e 39%. Um Estado quebrado. Mas por que eles evitariam? Vem aí o carnaval, tu acha que a rapaziada tá preocupada com isso? Esquindou, cervejada e nos vemos mês que vem, cara. Tu acha que o pessoal tá preocupado? Eu quero ver de onde eles vão tirar dinheiro para pagar esse aumento. Fiquei decepcionado de eles não botarem 90%. Eu não sei, mas, Vitorino, eu não tive a oportunidade de ler a notícia, eu só fui surpreso com a manchete e agora tu traz. Porque os índices de reajuste têm sido 7%, 8%, não tem sido mais que isso em lugar nenhum. E não se consegue dar esse reajuste, né? Os índices chegam a 4,5%, 5% ao ano de inflação, IPC, seja lá o que for. Como é que se chega a 42%? Não, chegasse a ver, eles podem. Tentaram explicar agora o Zema, esse que é governador do Novo, né? É um governador novo, estou vendo, bem novo. Ele disse que... o método é bem novo. Ele disse que esse aumento será dissipado ao longo de 2020 e 2021. Mas ainda é um absurdo. 22% ao ano não dá. Mas eu repito a pergunta que eu faço sempre. O que faria com que alguém dentro dessa sala pensasse, cara, sério, nós vamos fazer isso, cara, isso aí vai dar... vai dar o quê? O medo do quê? Eles têm medo de pé na porta? Eles têm medo de puxão na garganta? Mas eles são notícia no país inteiro, porque se existisse um Estado Islâmico aqui, não teria isso. Eles são notícia do país inteiro com 70% de aumentos. Falem de mim. A gente está discutindo... Não tem uma reação reativa. É lógico. A gente está contando aqui as reuniões que teve o nosso governador, que a gente acompanha mais de perto, porque é o nosso. As reuniões da recuperação fiscal, que tem que dar, o valor que tem, o valor que está deixando de pagar. E Minas Gerais, quando senta com o governo federal, qual é a explicação que vai dar depois de ter dado o pré-acordo deles, da renegociação da dívida, diz que não será concedido nos próximos 36 meses aumento ao funcionalismo, para que o Estado vá para o lugar.
chutaram o acordo, eles mesmos chutaram o acordo. Como se fosse de outro estado. Sabe por quê? A sensação que dá é o Marconi seguinte... tem razão, porque não tem uma retaliação. Porque a sensação é a seguinte, rapaziada, o negócio está secando, o de que tem de dinheiro ainda é aquilo ali, ó. Já disparou o alarme, a polícia tá vindo, pega cada um que dá para pegar. Marginal, ele só tem... Não, marginal é quem faz isso. Tu só tem ideias do mal. Quem deu esse aumento pornográfico não fui eu. O Marconi tem razão. Isso é um deboche com o povo. Mas é claro. É um deboche. Aí, Chicão... Disparou o alarme, o Estado tá quebrando. Rapaziada, pega o que dá aí, bota, vamos embora, pega, dá de aumento, enche os bolsos, que quando estourar mas é esse outra governador está no primeiro ano de governo, o Novo estava anunciando um novo jeito de governar. Mas eu quero te dizer, é o velho. presidente do Novo já andou enfiando o pé na jaca, né? Pé na jaca, o que seria, dona Maria? Eu te dou um exemplo. Elogiou o rapaz aquele lá do reajuste dos planos de saúde para os velhinhos. Elogiou, foi um grande nome. O deputado Aquele não sei o quê. matou, Foi um grande nome para o tem Ministério. sangue na mão dele. Gente, falando em sangue... Como é o nome dele, o candidato do Novo à presidência? Eu não lembro o nome dele. Amoedo. Eu já não gosto mais desse novo. Eu tô louco de vontade de ver o Amoedo falar sobre esse aumento em Minas Gerais. Olha aqui uma notícia que não é nem um pouco boa. Tiros em bares na Alemanha deixam mortos. Segundo informações da imprensa alemã, assassinos abriram fogo contra pessoas que estavam em bares de xixá, onde as pessoas se reúnem para fumar narguilé. Isso é raro na Alemanha, hein? Uma ação com tiros em Hanau. Pelo menos 8 pessoas foram mortas nesta quarta-feira. A informação é da promotoria local. Os tiros foram disparados contra pessoas que estavam em 2 bares, enfim... E a notícia deve terminar... raro acontecer isso. A notícia deve terminar assim, descarta-se imediatamente ato terrorista de qualquer... Aí depois vão descobrir que é um rala desse aí Marconi, tu quer falar primeiro dos alunos e a PM lá em São Paulo? Não. Eu quero falar primeiro. Eu quero passar para vocês o que nós temos feito aqui todos os dias, todas as noites, durante o nosso programa, que são as informações que vêm do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, através da família de Marne Barcelos, de sua situação dia a dia. O Rodrigo, filho do Marne, hoje me disse que, infelizmente, o Marne continua em coma, mesmo depois de ter sido extubado, e é bastante delicado o estado de saúde dele, porque ele não sai do coma já faz bastante tempo. Diariamente nós estamos tentando aqui informá-los da forma mais verdadeira possível, né? Então, infelizmente, essas são as notícias. Não apresenta melhora no quadro de saúde do Marne. Ele está em coma já há bastante tempo, mas está sob os cuidados dos médicos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e continua na CTI. Desculpa, eu atravessei... Você tem que Fale. Uma notícia alegre. Eu tenho uma ligação legal com a cidade de Montenegro. Tive uma noiva que morava em Montenegro durante muito tempo, a senhorita Letícia Alves, e hoje Montenegro foi retumbada com um acidente aéreo. Um rapaz, o Pedro Rafael Rodney, 31 anos, ele gostava muito de aviação. Sim. Tinha um avião agrícola, avião agrícola, sim. E caiu o avião agrícola e faleceu. Muito triste a comunidade de Montenegro. Então, manda um abraço à família, que a gente está junto nesse momento difícil. É verdade. Magda, você quer saber um pouquinho sobre os ônibus de Porto Alegre, as empresas? Notícia boa agora. Primeiro, o Marconi dá a manchete dele, que quem está esperando... Tá, Marconi, dá aí. A manchete. Darei, com prazer. Viu, se a claque risse, nós daríamos uma conotação, mas como nós respeitamos, ficou, o Marconi vai dar a notícia. Exatamente, com prazer. Vai dar o furo. O que acontece? Há muito tempo sem furo. Foi a comandante do programa que falou isso. É a comandante que Mas é um furo da notícia. Para tu alegrar nós, Marconi, nesse dia de atentados. Vamos lá, vamos com esse furo, tá muito demorado esse negócio. Cancelar. Pois bem, há muito tempo se discute, né, qual é o limite da televisão brasileira em busca da audiência, né? Nós já vimos aí uma série de situações questionáveis, criticadas, chegaram a virar tema de livros, né, que são utilizados inclusive em universidades, né, muito mais como exemplos do que não fazer, do que ensinar como se faz. E já vimos aí uma série de casos, né, que nos deixaram surpresos. Porém, na última segunda-feira,
acredita-se aí num consenso popular que todos os limites foram ultrapassados, né? Que a gente, infelizmente, viu o que pode ser a partir de agora, então. Então, o que acontece? Nós tínhamos em São Paulo uma situação de uma menina que estava sequestrada inicialmente desde o dia 8 de fevereiro. E vinha-se tentando acompanhar a investigação e tudo mais, e não se tinha notícias dela. E esses programas, né, policialescos, digamos assim, fazendo esses links direto com a mãe, direto da delegacia, né, o apresentador no estúdio e o microfone lá com o repórter, né, ao lado da mãe. Na segunda-feira, um desses programas de grande repercussão fazia isso, né? Estava com a mãe na casa dela, com um repórter, né? E o repórter fazendo o link com o estúdio, no estúdio o apresentador. Acompanhando, e até então não temos notícias, as investigações, estamos atrás. O principal acusado, então, o principal suspeito, era o namorado dessa moça, que estava grávida, inclusive, né? De 4 meses. E aí, lá pelas tantas, enquanto o repórter está com a mãe, lá na casa dela, o apresentador recebe no ponto uma informação. Uhum. E ele, no primeiro momento, ele ainda diz, meu Deus, né? Ele dá uma quebrada, mas aí começa a nascer uma excelente oportunidade na cabeça dele de transformar aquilo num excelente caso. Uhum. E aí ele começa com aquele clima de, dona fulana, a senhora tem certeza que ia continuar sabendo todas as notícias aqui ao vivo no programa? E ela, numa situação dessa, pensa o lado positivo da notícia. Sim. Pô, né? Bom, mas a senhora tem certeza, né? A senhora quer saber todos os detalhes, quer saber aqui ao vivo? E aí ele bota no ar o advogado do namorado da moça. E ao vivo, com o link feito, ambos anunciam que o rapaz confessou em depoimento que matou a moça. E confessam à mãe, ao vivo, com o fone de ouvido, que a menina está morta. E aí ela não entende no primeiro momento, dá um impacto danado. Ele repete a informação e ela desmaia. E aí que horror isso, que coisa cruel isso, gente, de mau gosto vai fazer uma coisa dessa. E aí ele ensaia, né, como o Rodrigo Faro, a gente viu recentemente, né, o papelão mais recente tinha sido o Rodrigo Faro com a morte de Gugu Liberato, né, que ele fez aquele choro patético, falso, né, e depois preocupa-se com a audiência. E aí esse apresentador faz a mesma coisa, ensaia um choro bem do sem vergonha ali na hora, para mostrar uma emoção. A coisa continua e aí o programa segue. O que aconteceu é que a ONG Intervozes apresentou ontem à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal um requerimento solicitando providências legais, responsabilizando a emissora por desrespeito e inadequação às normas vigentes para a radiodifusão brasileira e direitos humanos em âmbito nacional e internacional. E aí entra o capítulo 5 sobre a comunicação social, em que a Constituição afirma que as liberdades de expressão e de informação, elas terminam diante dos direitos fundamentais previstos na legislação em vigor, que envolve aí dar a informação sobre um fato como esse. E aí, né, a gente remete ao caso da menina Eloá, né, em que a apresentadora Sônia Abrão também teve problemas, inclusive foi convidada a depor, porque durante o sequestro da menina Eloá, ela entrevistava um dos advogados. E as emissoras de TV, ela impediu, inclusive, uma das ações da polícia naquele caso. Tivemos um caso que virou, inclusive, um documentário da Netflix, né, que fala sobre o Wallace, que era em busca da audiência, esse apresentador relacionado com lá no Amazonas, se eu não me engano, ele tinha uma ligação com uma facção criminosa. Então, na falta de notícia no seu programa policial, ele ligava, rapaziada, me providencia um corpo aí que eu tô chegando também. Tu sabe que essas coisas, assim, ó... primeiro, acho que tem que haver um limite nas coisas que se faz. A gente brinca muito aqui, a gente diz muita bobagem e tal, mas há de se respeitar algumas coisas. E também não é por nada que muita gente acaba saindo da televisão, saindo do Estado, porque ultrapassa os limites da notícia, entendeu? Invadem e expõem pessoas e coisas que não
não são concebíveis. Porque a gente já viu uma série de absurdos, né? Vimos o próprio Gugu Liberato quando simulou aquela entrevista com o PCC. Também, né? Foi uma das coisas que pegou trimal, né? O problema é que a gente imagina um caso como esse, não existe dor maior nesse mundo do que uma mãe lidar com a perda de um filho, ou de uma filha, como era o caso, uma menina que estava grávida. E essa notícia ser utilizada, porque em qualquer situação de bom senso, acabou ali. Você recebeu a informação no ponto, vamos agora para o intervalo, encerra aqui, acabou. Claro. E aí vê o que vai fazer. Né? Não existe nada nesse mundo que justifique levar adiante um programa, ter a cabeça e a estrutura, é só a busca pela audiência. Mas sabe por que isso acontece? Porque dá audiência. Dá audiência uma Que cidade é, Marconi? Que cidade é? São Paulo. São Paulo. São Paulo. E, infelizmente, dá e agora eu pergunto o seguinte... Mas a carreira também dele fica manchada. Mas aí... A da Sônia Abrão, por exemplo, não ficou. Deixa eu... Não, sem citar nomes, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Houve uma denúncia, Sim, foi para o Ministério Público, ele foi chamado. Vocês acham que isso vai dar alguma coisa? Nada. O que isso vai dar? Nada, porque até a defesa já deve estar pronta no sentido de que o direito à informação, o direito constitucional, o jornalismo, a regulação da função de jornalista, o segredo da fonte, o direito à informação, é um fundamento social, que é blá, blá, blá. Mas é de uma crueldade isso. Escuta, uma crueldade. Espero que as pessoas entendam que nós aqui na Rede Pampa temos uma ética em relação a isso que muitas vezes não é compreendida. A Magda já foi xingada, eu sou xingado, acho que todo mundo aqui já foi xingado por causa de informações sobre o nosso Marne Barcelos. A gente respeita a família. As informações são passadas aqui, são informações que nos chegam pela família. Quando o Gugu Liberato morreu, tinha gente anunciando a morte do Gugu Liberato de manhã. A gente foi dar a notícia na Rádio Pampa no final da tarde, quando foi confirmada a informação oficial oriunda da família. Isso é respeito. Agora, mesmo sabendo que a informação estava sendo guardada... Mas a gente tem que respeitar. Agora, isso que o Marconi relatou aqui é de uma crueldade. O jornalista disse que não sabia que a moça estava morta. Já mente, fica feio porque mente, porque enquanto a entrevista está rolando, ele recebe a informação, ele faz aquele gesto, né, no ponto, e ele desaba, ele diz, ai meu Deus, ele usa a expressão, ai meu Deus, e ele dá ali, ele desliga um pouco da entrevista e depois volta e fazendo aquele caráter espetacular que o documentário Idiocracia, que foi visionário quando desenhava o momento que a gente ia chegar no mau uso, o que aconteceu com a internet também. O próprio YouTube nasceu como alternativa intelectual e erudita ao lixo da televisão, e em função de uma audiência se tornou que um lixo ainda pior. Virou um lixo, em alguns casos até pior também. Claro, você consegue separar o joio do trigo muito mais do que na própria TV, mas ainda assim o grande volume de engajamento se dá no lixo cultural. Mas a verdade é que isso não vai dar em nada. Isso é duro ter que admitir, mas vai ficar apenas na crítica ética e na crítica da internet. Legalmente eu nem sei, eu desconheço juridicamente, mas eu não sei infelizmente como é que se diz? Em que ele se enquadraria caso isso fosse levado adiante juridicamente? No que figura ele estaria violando juridicamente falando? Existe no Código Penal alguns dispositivos que tratam do respeito à morte, o respeito à família e à informação quando envolve a morte. Existem dispositivos também que tratam de vilipêndio ao cadáver, de desrespeito a símbolos da família. Mas são artigos com penalização de cesta básica. De brinquedo. Isso é. Eu acho que entraria até naquela questão de direitos personalíssimos. Isso, que não vai a lugar nenhum. A possibilidade de sofrer. Então não vai a lugar nenhum. Deglutir aquela informação sozinha, em privacidade. A punição, nesse caso, é insignificante diante do dano que provoca, a dor que provoca. Teve outro caso do rapaz aquele, lembra que tinha uma menina, uma moça que estava sendo sequestrada na porta da Catedral da Sé, em que um rapaz, um morador de rua, foi para cima dele e isso foi transmitido ao vivo. Lembra que eles se confrontaram, a moça conseguiu escapar e o sequestrador deu um tiro no peito desse morador de rua.
E a câmera ficou, toda a ação agindo, e a câmera ficou nele, agonizando até falecer na porta da igreja. E aquela cena virou um Isso clássico, é uma busca de sensacionalismo. Agora, nos Estados Unidos, esses programas sensacionalistas, eles têm regras e não raras vezes eles têm multas. A emissora tem multa pesadíssima. Multa pesadíssima. Tanto que alguns programas, não sei se as pessoas lembram, tinha um programa chamado Geraldo. Sim, do bigodão aquele. Esse programa expunha cada coisa, o sujeito virar para a mulher dele e... O Ricky Lake Show, que era uma que era outro também. Que ela acabou tendo que se afastar pouco por causa disso. Esse programa. A própria Anos UFA, 90 ainda. A própria UFA começou com programas, depois ela parou, foi para entrevista, mas ela em Chicago começou com programas assim, sensacionalistas. E eles têm que botar freio, porque lá a multa é para emissora. Mas aí é que tá, é onde pega no bolso que vai haver... Aí que eu queria chegar, eu não vejo nenhum tipo de punição capitulada no Código Penal, mas no Código Civil, sim. A começar pelo básico, que é o dano moral, que é o consagrado. A mulher foi colocada a um constrangimento perante milhares de pessoas. E mais uma série de... A exposição, então eu acho que ela vai buscar uma indenização da empresa muito forte, né? Agora, a responsabilização criminal... Nada, né? Não há no máximo a importunação... talvez não há enquadramento. Um tipo de vilipêndio a fato, mas Ele foi a público pedir desculpas. Disse que não gostaria de... Não era isso que ele queria. Agora é tarde. Isso, agora... Ô Magda, pois não. Eu acho que a gente tem que pedir desculpas para Porto Alegre, suas empresas de ônibus. A EPTC divulgou hoje uma tabelinha muito interessante. Sabia que nos últimos anos, 2016, 2017, 2018, vamos lá, Porto Alegre tem 12 empresas de ônibus. Em 2018, 10 apresentaram prejuízo. 2017, deixa eu ver se eu vi. Só uma teve lucro. As outras 11 tiveram prejuízo. E em 2016, todas tiveram prejuízo. Aí eu vou perguntar o seguinte: como é que Porto Alegre, tendo a maior tarifa de ônibus urbano do Brasil, consegue manter empresas que aparentemente há 3, 4 anos têm prejuízo? Porto Alegre melhora em tudo. Até no prejuízo. Até no prejuízo. Até na capacidade de dar prejuízo. Lógico. Amigo, a EPTC divulgou hoje para dar transparência, por ordem do prefeito, foi divulgado esses números, exatamente para que a gente busque explicação. As empresas têm que vir e nos dizer, olha, está dando prejuízo por causa disso, disso, disso e daquilo. Aí vamos atacar isso e aquilo. Agora, simplesmente... Está dando prejuízo e eles querem continuar? Pois é. Aí tem aquela tese, eu vi uma tese hoje. Mas eles têm que continuar andando, porque se parar, cai, é que nem andar de bicicleta. Para aí, tio, presta atenção. Padrão Correios de trabalhar. Né? Não. Eu acho que isso é gestão. Falta de gestão. Eu acho difícil falar sobre um assunto que é tão técnico que a gente tem zero de elementos, porque isso começa não é pelo preço da passagem, sim pelo número de passageiros que tu tem em média numa viagem. O percurso que tu tem, ainda discutindo essa matéria com o nosso querido Marne aqui, eu me lembro que ele lembrou São Paulo que os trajetos são extremamente longos, né? Sim. Em comparado com os nossos aqui, que são trajetos curtos, então que nos favoreceria. Então precisaríamos ter um cálculo de bilhete médio aqui em relação ao quilômetro rodado do trajeto, para iniciarmos uma discussão. Né? Muito bem. Vamos iniciar o Atualidades Pampa agora só nesta quinta-feira, depois do Jornal da Pampa. E contamos com a sua companhia e a sua participação. Um beijo para vocês, durmam bem, sonhem com os anjinhos. Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati.